Tia, por exemplo, Piauí. O Piauí, 70% é de esquerda. E educação. Educação até que é referência. O Piauí é, sim, referência à educação. Educação pública, sabe? Amanda, a educação do Piauí é referência no ensino privado. Político não interfere em ensino privado, não. Política é ensino público, é escola municipal estadual. Onde é que a educação pública do estado do Piauí é referência? Me diga aí onde é. Aonde é? Olha a qualidade dos colégios, imundo, vagabundo, precário, quebrado. Olha o salário dos professores. O governador do Piauí não quer dar nem o aumento de 36% que o Bolsonaro deu, os governadores não querem dar. E a gasolina que vai aumentar? Entendeu? E a saúde? Essa é a verdade que só quem é cego, quem tem miopia cerebral, não enxerga. Só isso. E a saúde? Saúde pública? Saúde pior. 20 anos de governo do PT no Piauí. Quantos hospitais foram abertos aqui? Nenhum. O HUT foi o município que abriu, não foi o governo do estado, não. Foi o Silvio Mendes que fez o HUT. Quais são os hospitais que tem aqui no Piauí? O pessoal morre na fila, nos leitos, nos corredores, porque não tem estrutura. Falta máscara, falta seringa. Quem trabalha na saúde sabe. Quem é enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, sabe da precariedade que existe no sistema de saúde do Brasil. Não enxergar isso é fechar os olhos para a evidência. Entendeu? É miopia cerebral, é a pessoa que está cauterizada por uma ideologia nefasta que relegou o Nordeste à miséria e à pobreza. Só isso. Essa é a realidade. Agora, cada um tem o direito de escolher quem quer de acordo com os seus valores, os seus princípios. É questão de afinidades. Entendeu? Se eu defendo quem é aborto, se eu defendo quem é anti-religião, se eu defendo quem gosta de liberar drogas, se eu defendo homossexualismo, se eu defendo ideologia de gênero dentro das escolas, se eu defendo banheiro unissex, tudo bem, é um problema meu. Isso reflete a personalidade de cada um. Só isso. Só isso. Você vota de acordo com os seus valores. Você acredita naquilo com base no qual você foi educado. Se você é a favor de soltura de preso com tornozeleira eletrônica, se você é a favor de liberação de droga de venda em porta de escola, em porta de colégio, é um problema seu. Só isso. Agora não se pode reclamar depois de bandido na rua te assaltando, levando teu celular e reclamar que o Estado não prende. Não entende porque você votou num presidente vagabundo. Só isso. Quantos por cento de assalto a banco aumentaram no governo do PT? Eu sei, 236%. Eu trabalhei foi no Banco do Brasil, não foi em bodega de esquina, não. Entendeu? Eu dei aula foi universidade, não foi escola de beira de esquina de Estado, não. As escolas, infelizmente, viraram centro de militância política. Essa é a realidade. Me prove o contrário, eu provo. É para mandar esse áudio aí, mande. Para quem quiser ouvir. E outra coisa que nós deveríamos nos questionar, qualquer pessoa sensata deve se questionar, se perguntar, por que será que só o Nordeste vota na maioria do PT? Por que será? Será que é porque o Nordeste é o mais pobre? Ou o Nordeste vota no PT porque é mais pobre? Será? O que nós temos de melhor do que a região Sul e Sudeste? Ou o que eles têm de melhor do que nós? Por que será? Será que é porque eles são mais inteligentes do que a gente? Ou nós somos mais inteligentes do que eles? Por que será? Se façam essa pergunta. Por que vocês acham que há mais de 10, 15 anos o Nordeste vive na miséria até hoje? Essa é a realidade da nossa região, meu povo. Principalmente os estados do Maranhão e do Piauí. Por que será? Vocês acham que esse povo, o nosso povo, na sua maioria, vota no PT por quê? Porque é pobre? Ou será que nós somos pobres porque votamos no PT? Se faço essa pergunta. Essa política de pão e circo não funciona, minha gente. Enquanto eles enriquecem, nós continuamos na pobreza, na miséria. Essa é a realidade do nosso estado. Olhem ao seu redor. Olhem ao seu redor, olhem cada um, a vida de cada um e percebam em que nós crescemos de forma sustentável. As promessas do governo do PT não são sustentáveis, só fazem espuma, bolha de sabão. Foi igual a história do Fiéis, um dia explodiu. Outro dia vieram me dizer, porque o filho do pobre virou médico e depois o médico virou motorista de Uber. Exatamente, no governo da Dilma virou motorista de Uber e o Fiéis foi empréstimo, não foi garantia de emprego não. Foi empréstimo para você fazer uma faculdade e você tinha que pagar logo em seguida. Seria louvável se o governo do PT tivesse criado um ambiente favorável à geração de emprego e renda. O pobre quer emprego, precisa de emprego, não é de assistencialismo não. O pobre não precisa de peixe na boca não, ele precisa aprender a pescar. Pode ser até
dar o peixe na boca por um determinado momento, mas ensinar a dignidade do trabalho, que é o trabalho que dignifica a gente. E não ficar dependendo de assistencialismo a vida inteira, de carro-pipa. Por que não se trouxe água no Nordeste? A transposição do Rio São Francisco, que irrigou o nosso Nordeste, nosso Piauí, parte do Ceará. Por que não fizeram isso? Tiveram mais de 12 anos para nos mantermos no cabresto eleitoral. Acordem. Tá? Em menos de 2 anos, o Bolsonaro concluiu a transposição de São Francisco. Quem começou foi o governo do PT? Foi sim, começou. Mas que adianta se não parou, não terminou? Lula alega dizendo que fez 88% da obra. Teve 8 anos de governo. A Dilma teve mais 6 anos de governo. Por que em 6 anos ele não concluiu os 12% da obra da transposição de São Francisco? Né? Para ganhar dinheiro com licitação, com corrupção, só isso. E assim são todas as obras grandes que poderiam ser estruturantes para os nossos estados. Essa é uma realidade, essa é evidência. O problema é que essa política socialista funciona na base do pão e do circo. Eles se locupletam, eles se enchem com o dinheiro que era para ser investido em educação, saúde e segurança, enquanto a maioria do povo continua na miséria. Olhem para trás. Há quantos anos o Piauí e o Maranhão, por exemplo, não saem da mesmice? Olha a qualidade das escolas, dos hospitais, olha a segurança pública. Olhem as estradas. Eu não estou falando de 2 anos de governo, não. O Bolsonaro teve praticamente 2 anos de governo, porque os outros 2 foram uma pandemia nefasta, que abalou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, não. A gente tem que pensar com a consciência e não com a paixão. A gente tem que pensar com a razão, não com a emoção. A gente tem que ser justo. E aqui eu falo para vocês, eu apoiei o governo do PT, sim, apoiei durante 8 anos na minha vida. Levantei bandeira de sindicato, tá? E eu conheço muito bem o que o PT é. Muito bem, o que eles fazem, do que são capazes. Essa é uma realidade. Acordem enquanto é tempo. Porque senão, são mais 20 anos de cabresto, mais 15 anos, e quem sabe um regime socialista pesado como existe na Argentina, na Venezuela, na Cuba, na Colômbia e no Chile hoje. Acordem. Tá? Voto é uma opção de cada um, sim, mas a gente tem que ter um voto consciente, não por paixão. Tem que ter um voto baseado por fatos, por realidade, sustentável, aquele que se sustenta, e não aquilo que é momentâneo. Prometer picanha e cervejinha, isso é discurso para tolo, nós não somos tolos. Nós somos um povo decente, nobre, honesto e trabalhador, nós nordestinos. Nós temos que mudar isso. Esse papo de dizer que graças a Deus o Piauí e o Maranhão deram votação expressa e maciça para o Lula, se ele tivesse dado pelo menos a metade disso em retorno para o nosso estado. Aqui no Piauí, por exemplo, nós tivemos um governador, o Ayrton Dias e o Uro, durante muito tempo no governo. Em que o Piauí desenvolveu nesses anos, meu povo? Me mostrem números, dados. Polícia que era para ter 12 mil policiais, nós temos 5 mil policiais, desde a época que o Ayrton assumiu o governo. E tenho mais dados para os senhores e para as senhoras. Vamos falar de escola. Quantas escolas o governo do PT abriu aqui no estado do Piauí? Escolas que funcionam e que prestem. Olha a qualidade do ensino. Olha a estrutura das nossas escolas. Quem é professor aqui sabe disso. Ignorar isso é fechar os olhos para as evidências. Pensem com a cabeça. Tá? Esse papo de dizer que as coisas estão caras no mundo inteiro. Tenham visão de mundo. A gente tem que tirar a visão do umbigo. É isso que aconteceu. Eu conheço Israel, conheço Estados Unidos, conheço a Europa. Em Israel, a gasolina aumentou, foi 62%. Estados Unidos aumentou 48%. Tudo aumentou no mundo por conta da pandemia, não foi por conta de um presidente, não. E tenho certeza que se o Lula fosse presidente nesse período da pandemia, o desastre aqui teria sido muito maior. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho dados, eu tenho números. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante 30 anos. E é por lá que as coisas circulavam e eu sei muito bem como as coisas eram feitas. Eu tenho dados. Um abraço a todos. Fala aí com calma. E outra coisa, nós nordestinos somos vítimas, sim, do assistencialismo que o PT pregou ao longo de 20 anos, por exemplo, aqui no Piauí e no Maranhão também. São os 2 estados mais pobres da nação. Vocês sabem o que é PIB? Vocês sabem o que é IDH? Pois é, Índice de Desenvolvimento Humano. Pesquisem aí no Google, vocês são inteligentes. Pesquisem e vejam qual era o nível do IDH do Piauí quando o PT começou e quando ele saiu. Pesquisem qual a distribuição de renda e de imposto no estado do Piauí. Pesquisem o nível da educação, pesquisem. Veja o índice de analfabetismo no Piauí. Veja o índice de analfabetismo no Maranhão, o poder de renda. Veja quantos litros de gasolina você comprava com salário na época do Lula e quantos litros de gasolina você compra hoje com salário na época do Bolsonaro.
Eu não tenho político de estimação não, meu povo. A gente tem que ter a consciência política com base em fatos e não em ideologia. E se formos por ideologia, bote na balança. Se informe o que é socialismo, o que é comunismo. Se informe. E o que é capitalismo. O governo do Lula defende um socialismo nefasto que levou à falência os países da América Latina todos. Praticamente todos. Olha a situação da Argentina, do Chile, da Venezuela. Olha Cuba, a ditadura. Quem são os amigos de Lula na política? Daniel Ortega, Fidel Castro. É o presidente da Colômbia que está levando a Colômbia aí pro buraco. É Fernandes na Argentina. É o Boric do Chile. Acordem. Todo mundo. E vocês acham que não tem nada a ver? Tem a ver sim, porque o Lula, na realidade, ele tem um projeto de poder. E que aos poucos vem implementando no Brasil. Políticas populistas não funcionam em canto nenhum. Essa história de prometer picanha e cerveja, para quem ter picanha e cerveja tem que trabalhar, meu povo. E cadê o trabalho? É igual a história do FIES. Se deu FIES, entupiu o pessoal de empréstimo e na hora de trabalhar não tinha emprego. Por quê? Porque não geraram emprego. Isto foi no governo do seu Lula e da dona Dilma, do PT. Tá? O que aconteceu foi uma geração de jovens aí totalmente endividados e que tiveram suas dívidas perdoadas pelo Bolsonaro. Essa é uma realidade. Ignorar isso é fechar os olhos para as evidências. Eu trabalho com provas, com dados, com fatos. Eu não trabalho com achismo, não. Tá? A gente tem que ter consciência nessa hora. O Brasil vive sim um momento mais delicado de sua eleição. Temos que respeitar o direito de cada um escolher o seu presidente. Isso é óbvio, isso chama-se democracia. Agora, vale ressaltar que cada um escolhe aquilo que corresponde ao seu perfil personal. É isso aí. De acordo com a sua personalidade, cada um escolhe de acordo com a sua índole. Eu, por exemplo, eu não voto em candidato que é a favor de aborto. Eu sou totalmente contra. Porque para mim, criança é vida. A vida no útero é vida. Eu sou cristão. Eu não acredito que um cristão apoie... Não acredito, isso é uma opinião minha. Respeito aos demais. Cristão não apoia abortista. Cristão não apoia quem libera drogas. Tá? E se querem tirar a religião do caminho, vamos tirar a religião. Tá? Eu não sou a favor de liberação de vagabundo, de marginal que anda vendendo droga nas ruas, de assaltante, que não esquenta a bunda numa cadeia, amanhã tá te assaltando e tá matando tua família. Isso aconteceu quando? Aumentou no governo do Lula e da Dilma. Eu tenho números, dados. Só de assaltos a bancos e a casas, no governo do Lula aumentou 286%. Eu tenho dados. No governo do Bolsonaro, logo após ele sumir nos primeiros 2 anos, esse número caiu 87%. Por quê? Há de se explicar por isso. Entendeu? Vamos aos números. Não vamos no achismo, não. Agora, paixão, cada um tem a sua. Temos que respeitar, sim. Cada um tem seu livre-arbítrio. Agora, a gente tem que assumir as nossas paixões fundamentadas. Principalmente nós que somos professores. Nós não podemos simplesmente dizer para os alunos que 2 mais 2 é 4 sem sabermos o porquê. Eu tenho que mostrar que 2 mais 2 é 4 e explicar o porquê que é 4. E não só dizer porquê é. Esse é o papel de um professor verdadeiro e autêntico. E não professor militante. Essa é a realidade que tem que acontecer, porque as escolas no Brasil, no governo do PT, viraram um centro de militância política. Por isso que nós temos aí o quê? Uma pleia de jovens alienados. Totalmente alienados e sem base, porque o ensino do Brasil virou um lixo com essa metodologia Paulo Freire. E eu falo isso com propriedade. Tá? Eu tenho mais de 20 anos de ensino em escola e universidade. Não são 20 minutos, não. Um abraço a todos.